É, dando seguimento à palestra, nós vamos falar sobre a parte prática da palestra sobre a gravura afro-amazônica. Então, eu tenho aqui esse desenho aqui sobre as ferramentas de gravação. Tenho aqui 6 tipos básicos de ferramentas. São a Goivaú grande, a Goivaú pequena, a Goiva V, que é com a qual nós fazemos linhas, formão, esse tipo de formão aqui, esse outro aqui que é a faca grande e o formão pequeno, o formão faca pequeno, tá? Então aqui tem esses 6 tipos básicos de ferramenta. Na outra parte da palestra eu falei sobre o início, né, da gravura, sobre a gravura ancestral, sobre os primórdios da gravura e desse início do surgimento das ferramentas, das principais, o início como elas surgiram, que era um pedaço de madeira apontado, a machadinha, que foram os precursores das nossas ferramentas de gravar atuais, né? Os nossos buris, nossas goivas, formões e etc. Eu vou falar um pouco também, explicar para vocês que existem diferentes tipos de ferramentas e elas são encontradas em diversas partes do mundo. Então aqui eu tenho um jogo de ferramenta japonesa. Também temos 6 tipos de ferramentas, né? Formão, Goivaú grande, Goivaú pequena, Goiva V pequena, certo? Então, os 6 tipos básicos. Essas são as japonesas. Tem aqui também um jogo de ferramentas europeu, que já possui cabos diferentes, cabos que se ajustam na mão. Tá? E o jogo de ferramentas americano, que também elas têm um pouco de diferença entre elas, né? Esse aqui é um buril, aqui outro, e também tem a Goiva V nesse formato também, pequenininho. Outro buril, tá? Goivaú grande e a Goivaú pequena. Então elas basicamente são os tipos de ferramentas que nós usamos. Tenho aqui essa matriz, né, de xilogravura. Esse suporte aqui é madeira. E essas linhas
mais finas, eu fiz com essa goiva menor, goiva com as quais eu faço linha. E a goiva vem com as quais eu faço essas linhas finas, essas linhas mais finas. E essas linhas mais grossas que foram com a goiva 1. E aqui essas partes que eu desbasto. E dá esse outro efeito aqui. Essa é uma matriz de estilogravura ou estilografia. É que a gravura feita na madeira. Eu posso fazer gravura em outro suporte? Pode fazer gravura no metal, no alumínio, no cobre, no zinco. Mas eu não tenho esses materiais. Então, posso utilizar que materiais, que suporte para fazer gravura. Não tenho madeira. Então, posso utilizar papelão, posso utilizar EVA, posso dar EVA, o emborrachado, posso estar colando esse EVA em um pedaço de madeira ou num pedaço de papelão, né? Eu corto o formato que eu desejar e colo com cola branca normal. Espero secar e vou utilizar. Pode usar um pedaço de acrílico para fazer gravação no acrílico. Enfim, existem várias possibilidades de gravação. Basicamente, a gravura é um entalhe. Então, eu vou fazer um desenho, a partir de um desenho, né? E eu vou fazer esse desenho primeiramente. E após o desenho, aqui tem outra matriz, né? Então, após o desenho, eu inicio o processo de gravação. Então, tem as partes em que eu vou retirar para que essa figura, essa imagem, esse desenho previamente já feito, ele fique em alto relevo, como um carimbo. E esse carimbo ele vai gerar as estampas posteriormente. Quais os tamanhos de matriz de gravura? Então, aqui eu tenho diferentes tamanhos de matrizes, né? Tem matrizes grandes, matrizes pequenas. Aqui, como vocês podem ver, aqui tem outra matriz já pronta também, tá? Então,
Posso estar utilizando diferentes tamanhos de madeira, de qualquer suporte que vá ser feita a gravura. Alguns artistas preferem matrizes menores e outros artistas preferem matrizes maiores. Isso também varia de acordo com a prática, esse exercício da gravura. Posso estar utilizando pequenos pedaços de madeira. E aqui temos alguns exemplos de matrizes. Certo? Então aqui vocês podem observar as linhas, né? Tem linhas mais finas, linhas mais grossas, que são feitas com os diferentes tipos de ferramentas. Essa prática, esse exercício da gravura com o tempo, e também é uma forma de experimentar, né? De exercitar, de fazer testes, de descobrir com quais ferramentas eu tenho mais, vou ter mais familiaridade, vou ter mais essa proximidade, certo? Então aqui foi desbastado já em volta da figura, em volta do desenho aqui do caracol. Foi todo desbastado aqui, nessa área aqui em volta. E no meio ficou o desenho, a imagem do caracol, que é a parte que ficou em alto relevo, que é a parte que ficou como se fosse um carimbo. A estilogravura é basicamente isso. E em volta eu tiro, né? Desbasto com a ferramenta para que eu tenha essa figura em alto relevo. Para depois fazer a impressão dela no papel. Que tinta nós utilizamos? Utilizamos tinta gráfica offset. Geralmente elas vêm nessas latinhas aqui de plástico ou de latas de metal também, né? Tem diferentes tipos que nós encontramos também. Pode ser também esse tipo de lata também. Com o que eu aplico essa tinta? Nós aplicamos com rolos de borracha. Existem diferentes tamanhos também de rolo. Eu tenho aqui um maior e tenho aqui um pequeno para pequenas gravuras. E eu tiro a tinta com o auxílio de uma espátula, porque ela é como se fosse um creme, né? Coloco em um vidro, ela tem que ser esticada, espalhada em um vidro. E geralmente coloco no canto do vidro e com o rolo eu estico essa tinta, certo? Vou esticar a tinta, sempre em 2 sentidos, né? Bom, a gravura, ela é uma técnica ancestral, né? Onde surge a gráfica, onde surgem os primeiros livros ilustrados, a primeira Bíblia foi ilustrada com essa técnica.
a princípio estava a serviço da fé cristã. E os primeiros livros foram impressos através de matrizes de impressão. É uma das técnicas mais antigas de impressão. Agora, vou mostrar aqui para vocês um pouco dessas linhas. Aqui eu consigo fazer com a Guiva V diversas linhas. Sempre segurando aqui, utilizo-se as duas para guiar. Tem que segurar a matriz para ela não correr. E aqui outra Guiva. Aqui já vai fazer outro tipo de desbaste. E aqui é maior. Como vocês podem ver, também já vai abrindo um espaço maior, um desbaste maior na matéria aqui da madeira. Então, eu tenho aqui diferentes linhas feitas com 3 tipos de ferramentas diferentes. Isso depende muito do resultado que eu tô querendo, tipo de linhas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o papel que eu utilizo. Tem aqui esse papel, chama-se o papel oriental, que é usado principalmente na gravura em madeira, na xilogravura. Mas também posso utilizar outro tipo de papéis, né? Isso também varia muito de cada artista, né? De ir testando papéis. Não é uma regra, vou usar somente esse tipo de papel, não. Nós encontramos também alternativas para trabalhar com a gravura. Assim como eu também posso estar procurando alternativas de outros suportes. Posso fazer gravura no papelão, no isopor, posso utilizar EVA, emborrachado, enfim, existem várias alternativas. Não tenho a tinta gráfica, eu não tenho madeira, então eu vou usar o emborrachado, vou usar isopor, e não tenho essa tinta gráfica. Pode estar usando tinta guache ou algum outro tipo de tinta, ou tinta escolar para fazer, mas não tenho o jogo de ferramentas básico. Posso estar utilizando tesoura para cortar o emborrachado, para fazer o formato do desenho, da imagem que eu vou utilizar. Posso usar estilete para cortar, para fazer linhas, enfim. Agora eu vou fazer a impressão da matriz para que vocês vejam como é que vai ficar. Tenho aqui, gente, gravura, geralmente o que a gente vai desbastando, vai retirando, suja um pouco. Na hora da impressão não pode atrapalhar, não pode interferir. Eu geralmente coloco assim, com um papelzinho embaixo para não
sujar onde está gravando. Então eu pego o rolo, né? Eu vou entintar. Como é que eu vou fazer entintar? Como eu falei para vocês, eu estico a tinta aqui no vidro, que eu mostrei agora há pouco. Geralmente em um sentido e no outro sentido, assim. Aí eu vou aplicar a tinta na madeira. Cuidado para não sujar tanto fora da área da imagem, né? Mais um pouco. Aplico aqui com esse rolo. Vamos pegar o papel que já foi previamente cortado no tamanho adequado para a matriz, né? Se for pequena, um papel menor. Geralmente limpa um pouquinho a mão, que sempre fica um pouco suja da entintagem, para não manchar o papel. E a gente mede um pouco aqui para ver. Não vai faltar nem para um lado nem para o outro. Passo levemente as mãos, para que não fique ar, nem engile nada do papel. E como é que eu vou fazer essa impressão? A impressão ela é feita com uma colher de madeira. Então existem diferentes tipos de colher de madeira. Aqui eu tenho essa comum aqui, né? Uma colher simples utilizada em cozinha, então dá para usar para impressão. Tem esse outro tipo aqui também, mas um tipo mais geométrico, né? E vou utilizar. Então, a impressão, ela é o ato de você friccionar essa colher de madeira sobre o papel. Não precisa força. Também não pode ser muito suavemente. Tem que ser algo moderado e você vai puxando esses veios para o papel, puxando essa impressão. Também tem que ter cuidado para não colocar muita pressão e rasgar o papel. E aí, aqui você vai olhando e já vai visualizando a impressão. Também já dá para ir controlando um pouco aqui quais as partes que já estão impressas e quais ainda não estão. A impressão se dá manualmente. E aqui nós já estamos visualizando a imagem gravada. E a gente já vai visualizando essa impressão. As linhas, as áreas desbastadas, as áreas aqui das linhas da gravura, o formato da imagem gravada.
Eu geralmente faço aqui, seguro aqui, dou uma olhadinha para ver se tá tudo ok, tá? Mais um pouquinho aqui. E já foi. Vamos ver como ficou. E aí, lentamente, vai levantando o papel. E a gente vai tendo essa impressão revelada. Aqui. Como eu falei para vocês, né? Como se fosse um carimbo, na verdade é, né? As partes que ficarem em alto relevo, a imagem, no caso da figura gravada, o peixe, essa parte toda em vermelho. E o que foi desbastado aqui, que foi retirado, fica essa área toda branca. Matriz e estampa. Isso, basicamente a estilogravura é dessa forma. Aí depois nós colocamos essa gravura para secar, que leva de 1 a 2 dias para secagem. Ok? Aqui eu tenho uma outra impressão já secando. Eu utilizo fita para secar, para passar esse um dia e meio, dependendo do clima, e aí ela tá seca. Bom, é isso e muito obrigada pela atenção.